Eu chamo-me Luís Raposo, sou arqueólogo no Museu Nacional de Arqueologia desde 1980 e fui diretor também desta casa entre 1996 e 2012. Esta exposição Ídolos, Olhares Milenares é de facto uma exposição notável pela museografia, pela apresentação, pela elegância do discurso, mas também pelo conteúdo das coleções que apresenta. Ela insere-se numa linha de longa duração, de décadas na realidade, do Museu Nacional de Arqueologia, de apresentar em Lisboa, aqui nas instalações do museu, exposições em cooperação com colegas do país vizinho, de Espanha. Muitas das nossas culturas de vários momentos da pré-história, sobretudo da pré-história e evidentemente também do período romano, têm dimensão que não é das fronteiras nacionais portuguesas medievais. Quando falamos, seja do Paleolítico, do Mesolítico, do Neolítico, enfim, todos os períodos da pré-história, encontramos facilmente paralelos para as nossas coleções no território vizinho espanhol e por vezes, como também nesta exposição é demonstrado, em âmbitos mais amplos, mediterrâneos ou atlânticos, e portanto esta visão mais internacional das nossas coleções é sempre bem-vinda e é sempre necessária. Ela foi feita repetidamente, recorrentemente, como uma linha de intervenção e da responsabilidade social do Museu Nacional de Arqueologia ao longo dos tempos, como acabei de dizer, e esta é um exemplo de particular sucesso, a meu entender, dessa linha de exposições. Pretende-se nesta exposição mostrar uma característica que, não sendo absolutamente exclusiva, é, no entanto, bastante característica da pré-história recente, podemos dizer, entre o Neolítico e o início dos metais, das idades dos metais, da Península Ibérica, sobretudo do sul da Península Ibérica, do centro, com algumas incursões para a Meseta Norte, que é a representação da figura humana, provavelmente em muitos casos feminina, mas não necessariamente sempre, com os olhos oculados, raiados como solares, óculos solares. E isso tanto se encontra na arte rupestre, por exemplo, no nosso grande, magnífico complexo de arte rupestre do Vale do Tejo, como se encontra em objetos litúrgicos, simbólicos, de rituais funerários, com várias finalidades, mas sempre ligadas ao simbólico. Entre os objetos que merecem especial referência por serem muito característicos da Península Ibérica, e eu diria até de um setor particular da Península Ibérica, que é o sul-ocidente, embora se estenda um pouco para fora desta região, mas Andaluzia e Alentejo, e muito Alentejo mesmo, são as placas de xisto, que são uma das estrelas, diria, desta exposição, juntamente com os báculos, com os quais convivem, embora os báculos ainda sejam mais restritos no tempo, não sei se no tempo, mas pelo menos na distribuição geográfica. As placas de xisto o que eram? Eram placas em xisto, na maior parte dos casos, em 90% dos casos. O Museu Nacional de Arqueologia possui a maior coleção de placas de xisto do mundo, da Europa e, portanto, também da Península Ibérica, como é evidente. Esta particular forma de representar a figura humana num chapão, como dizia o Dr. Leite Vasconcelos, fundador deste museu, em xisto, na maior parte dos casos, em 90% dos casos, e depois com gravações, às vezes com evidentes marcações de ombros e de cabeça e de olhos, portanto, dando a forma antropomórfica, sem dúvida, noutros casos mais estilizado, mais retangular, sem demarcação clara da cabeça, mas, portanto, sempre nesta ideia antropomórfica. Podiam ser, segundo várias teses que existem, das menos credíveis talvez, representações do próprio morto, ou representações de uma divindade, representações do morto no sentido da sua apresentação no além, depois de morrer. Enfim, há várias ideias, mas como disse, elas são em 90 e tantos por cento em xisto. Excepcionalmente, algumas não são em xisto. São, por exemplo, em rochas mais brandas, sedimentares, o grés. Ora, a peça que eu seleciono nesta exposição magnífica, entre as muitas que podia selecionar, é justamente uma placa de xisto em grés, de uma anta do Alentejo, a anta do Espadanal, que é de tal modo sui generis, de tal modo particular e durante décadas foi de tal modo única, que se colocava entre nós arqueólogos até a dúvida se seria autêntica ou não. Porque ela é muito perfeita, muito bem acabada, é de um formato grande, tem a representação dos braços e das mãos em relevo, porque o grés permite esse tipo de trabalho já do relevo, os olhos muito bem marcados, enfim, tudo isso de uma tal mestria e caráter singular que se nos punha a questão, será que é mesmo verdadeira? A resposta, embora ao longo dos anos ela foi assumida como tal, foi descoberta no período em que dirigiu esta casa o professor Manuel Heleno,
supostamente em escavações, pensávamos nós, embora sem documentação nenhuma, desse período, escavações do professor Manuel Heleno, nem sabíamos, eu disse do Espadanal há pouco, mas não sabíamos de onde vinha, na realidade, e tudo isso era um mistério que nos fazia duvidar da sua própria autenticidade. No entanto, foi capa de livros, chegou a ser capa de livros sobre a pré-história de Portugal. Até que, finalmente, depois de eu ter conseguido recuperar para o Museu Nacional de Arqueologia, teve esse grande prazer durante o período da minha direção do museu, os cadernos de campo do professor Manuel Heleno, que se pensavam perdidos, que eram quase um mito da arqueologia portuguesa, uns acreditavam que existia, outros diziam que se calhar nunca existiram, porque todos falavam neles, todos conheceram o professor Manuel Heleno, viam que ele tomava notas durante as escavações de uns caderninhos, mas ninguém tinha esses caderninhos, nem sabia desses caderninhos, não havia no museu. Finalmente, conheci de uma história muito rocambolesca, que também não vale a pena agora aqui contar, para não perder tempo, depois de ter conseguido trazer para o museu esses cadernos, nós viemos a verificar que numa das descrições de campo, de escavação, o professor Manuel Heleno dizia que tinha descoberto um chapão, que era o termo que muitas vezes se davam às placas, e depois descreve-o em grego, com as características todas que nós vimos na placa, que passámos a saber que era do Espadanal, porque era o local onde isso tinha ocorrido. E, portanto, ficou, nesse momento para nós, minimamente garantida a autenticidade da peça, não obstante a sua singularidade. Mais reconfortados ficámos quando depois vimos que um colega nosso, o professor Jorge Oliveira, da Universidade de Évora, veio a descobrir uma peça praticamente idêntica, embora mais pequena, mas quase diria uma cópia da outra, em escavações que fez na Codelaria de Alter, nos terrenos da Codelaria do Manta, na zona da Codelaria de Alter do Chão. Bom, ficou absolutamente certificado que era uma peça absolutamente extraordinária, da arte europeia, notável, e já validada também por escavações modernas de outra muito semelhante encontrada neste contexto. Mas a história não acaba aqui, porque no museu as histórias nunca acabam. E é isso que faz a beleza, o encanto do museu. Quem vive o museu sabe que todos os dias há coisas novas, que não está à espera, quem vive como técnico, e também quem vem visitar um museu pode esperar isso, coisas que nunca viu antes, e sobretudo para quem está dentro, então é um encanto, é uma maravilha, porque estamos sempre a perceber que há coisas que já passámos ali muitas vezes e nunca vimos, ou estão dentro de uma caixa e nunca abrimos a caixa. O que é que aconteceu? É que num determinado momento mais avançado no tempo, em que houve a possibilidade de, num projeto sobre múmias egípcias, vejam bem, fazer uma análise radiográfica fina, utilizando métodos da radiografia e também do TAC, da tomografia axial computadorizada, para as múmias egípcias, e me foi perguntado se não haveria outras peças que mereceriam esse tipo de tratamento. Eu, apesar de tudo, por descargo de consciência, não obstante tudo o que já tínhamos histórico adquirido sobre esta placa, disse que sim, vamos também submeter a essas análises a placa do Espadanal. Então não é que tivemos ainda mais uma surpresa, é que ela de facto é autêntica, mas uma autêntica arqueológica, ou seja, como a vimos hoje, não foi como ela esteve sempre, ela estava fragmentada, o que é natural, porque em arqueologia, quando encontramos uma coisa muito inteirinha, muito perfeitinha, se a encontramos no museu, sem saber a história de escavação dela, dá para desconfiar, porque aquilo que normalmente nós encontramos em escavações são cacos, são coisas partidas. É o caso da placa, a placa está partida em, porventura, mais de uma dezena, não sei agora o número exato de cor, de bocadinhos. A radiografia é magnífica, porque se vê os vários bocados, vê-se que houve um impacto qualquer, quiçá poder ter sido aqui no museu. O nosso colega, professor Carlos Prates, que fez, médico radiologista, que fez a análise, até dizia que dava um bom filme, e é verdade, de ficção no museu, O Mistério da Placa. Vamos imaginar que o professor Manuel Heleno encontrou no campo inteira, ou quase inteira, ele não refere que estivesse partida no seu caderno de campo, e depois cá dentro, em algum momento, por alguma fatalidade, alguma coisa lhe caiu em cima e partiu-se. Nós conseguimos na radiografia ver onde é que foi o ponto de impacto que fez partir em vários bocados, e depois foi restaurada, e tão bem restaurada que nós, à vista desarmada, não conseguimos perceber o que é a parte autêntica e o que é a parte da ligação para fazer a recomposição da placa toda. Como vêem, portanto, uma única peça que dá origem a uma história imensa, podia só por si ser um filme entre o policial e o mistérico, passado no museu. Como esta, há muitas nesta exposição, muitas mesmo, e vale, portanto, muito a pena visitar esta exposição.